Esse é o Jogo do Brasil. A gente perguntou para o Tarô qual o intervalo do tempo que a gente teria que tirar para analisar. E aí o Tarô falou que cada arcano maior seria 6 meses. Então, a gente começa a análise em 2018 e vamos até 2027. Bom, o que a gente vê aqui? Bom, em primeiro lugar, fala que se tem aqui, a gente tem o As de Ouro com a carta 1 e a 21 e a 22. Então, está dizendo que o Brasil, nesse período, agora, nesse ano, está dando o primeiro passo aqui, no início de uma nova etapa, aonde aquilo que estava obscuro, aquilo que estava escondido, agora vai aparecer. E é necessário essa mudança, é necessário que apareça tudo aquilo que estava escondido para que essa mudança se realize. Quer dizer, é como se o Brasil agora estivesse vendo, bom, atrás dessa nossa realidade tem um monte de coisa que a gente não está olhando. Tem um monte de coisa que a gente vem escondendo ali num baú para depois, para depois. Mas agora, com a 21, chegou a hora da gente tomar consciência do que está nesse baú. Tem que abrir esse baú para ver o que é que tem lá dentro. O que é que a gente não está vendo. Tanto os erros, as dores, as angústias, como também as coisas boas que estão escondidas ali também e que não estão sendo usadas. Então, esse período é um período de tomar consciência a respeito de tudo isso que estava obscuro, que agora está vindo às claras. E, nesse sentido, estamos dando agora o primeiro passo para uma nova etapa em relação a trazer à tona, tirar as máscaras. Então, estamos num momento de transição, é um momento difícil, porque tem forças opostas, equivalentes, né? Você tem claramente os amarelinhos e os coxinhos. Então, está muito dividido nessa, e parece que, essa divisão é um ciclo vicioso, que parece que tá mudando, está se transformando para o futuro também. Porque fala, está havendo mudanças que vão abrir outras perspectivas no futuro. Aí fala assim, de 2018 para cá, o Brasil percebeu melhor qual é a sua força, veio percebendo, olha, essas são as forças que a gente pode contar. Como é que a gente pode fazer para usar essas forças para realizar os objetivos agora? Agora, essas forças, vamos dizer, provocaram uma grande virada. Tudo que era muito importante até então foi deixado de lado. E coisas que antes não estavam sendo vistas ou não eram feitas começaram a ser feitas. A partir de 2018, uma estrutura, aqui parece uma destruição, né? Uma estrutura, né? O Brasil tinha o tear, tinha os fios para ter essa estrutura, mas houve alguns obstáculos e houve uma, um corte, talvez, nessas estruturas que haviam. É. O patrimônio passou
Isso ser tendencioso na leitura. Então, aqui o Brasil percebeu, eu tenho o teatro, tenho os fios para tecer essa estrutura, mas eu tenho que eliminar aqueles obstáculos que impedem o usufruto do patrimônio. O Brasil tem todo um patrimônio, mas não é manifesto, que não é declarado, e assim veio se iniciando aqui uma nova etapa. Então, essa estrutura, está me dando um branco, difícil de ler, né? Parece que são duas forças de... Com a carta 12, assim, considerando, pode ajudar? Pode. Pode falar. Não, pode. Nem você falou dos cortes, né? Então, assim, das estruturas, da força que a gente vinha tendo, isso foi cortado. Então, aquilo que aconteceu anterior a 18 vai refletir aqui, não é? 2016 foi o ano do impeachment. Então, aqui a gente já vem com uma carga do Temer. E teve muitas mudanças aqui com o Temer. Então, talvez essas estruturas, elas foram aí a carta 12, né? Esse corte, ou seja, de que vinha num caminho de cuidado dividido mesmo, mas que começou a ser corte. E a outra coisa, assim, a espiritualidade aqui, Nelise, essa carta 2 com a 11, né? Foi aonde mais entrou a bancada da Bíblia. Aqui, ó. Exatamente 2018. Começou a se fortalecer ali e entrar pessoas que não tinham, não eram estadistas, que estavam ali com outras intencionalidades, né? É. Não sei. Porque... O que eu estou tentando é focar, em primeiro lugar, no lado positivo, entendeu? Ah, tá, desculpa. É meio difícil, porque a impressão que dá é um pouco essa, assim, sabe? Que tinha uma estrutura que foi eliminada e um patrimônio que foi exposto a forças contrárias, que veio ajudando a quebrar essa estrutura que já existia. Agora, também, ao mesmo tempo, tem uma força de construção que vem em busca de eliminar aqueles obstáculos que deterioram o patrimônio. Foi instalada uma nova era, aonde o uso do patrimônio também começou a ser exposto, o que traz muito conflito, mas está trazendo a consciência do povo em relação ao mau uso do patrimônio. Quer dizer, expor qual é o patrimônio, expor, está ajudando as pessoas a se conscientizarem do patrimônio que o brasileiro tem. Então, agora, nós temos uma pedra fundamental, porque a gente está conseguindo quebrar uma estrutura, uma estrutura antiga que veio tapando a realidade. A verdade começou a ser exposta, embora trouxesse muitos conflitos, mas conforme a verdade vem à tona, ela traz uma tranquilidade. Aqui, aqui os conflitos da população também.
passaram a ter uma outra força, tendo que ser melhor reconhecido e corrigir os problemas que estavam acontecendo. Então, essa quebra que aconteceu na estrutura da sociedade fez ela ganhar mais força e estímulo para se libertar dos erros cometidos e se abrir para novos canais que tragam, que estejam mais compatíveis, mais identidade ao povo. Então, agora, esse lado que estava escondido começa a aparecer, mas ainda tem um outro lado em oposição. Mas agora, esse lado que está melhor conectado com o povo ganha um fortalecimento e a ação e a recuperação que ele está fase que está sendo feita agora é uma conquista dessa nova, desse outro lado, vamos dizer, que traz mais segurança para contornar mais os obstáculos. Então, em 23, há uma nova, mais exposição, o que traz uma acomodação maior. Então, assim, esse ciclo começa a se fechar e uma nova visão começa a surgir. Contornar aqueles problemas, resolver aqueles problemas que até então eram crônicos, está trazendo os argumentos para retomar a linha, o desenvolvimento do Brasil. E oportunidades vão surgir para dar esse empurrão. Então, o Brasil vai poder aí se revelar, aqui está errado, vai poder estar revelando muitas soluções, abrindo mais caminhos e podendo, então, sair da sombra, que aqui é uma dobradinha, né? Aqui fala uma revelação e aqui uma carta de sair da sombra. Que é ano de eleição, né? Oi? É. Que vai ser ano de eleição. É. É interessante isso aí. Agora, aqui em 23 tem eleição também? Não. Não, vai ter em 24, mas Mas é que assume, né? não. Assume em 1º de janeiro quem ganhar agora. Não, mas para senador, Não, é tudo Não. Não agora. é agora. É Já 24 para acabou. O Congresso prefeito. já é. oi? É só para prefeito e vereador. Que é em 24 daí. 24. Ah, certo, 24 teria para... Assim, olhando o que a gente teve eleito, é assustador, porque a substituição, os candidatos são despreparados. O candidato que mais teve votos é um menino e antivacina. Complicado. E o quê? Não entendi a palavra. Ele é antivacina. 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 Negacionista. Então, exatamente. Então, assim, a substituição que a gente teve aí no Legislativo é assustadora. Então, a impressão que dá é pauta travada e pauta absurda. Essa é a visão que eu estou tendo, infelizmente. Então, ainda supondo que se o Lula ganhasse, por exemplo, que seria uma oposição ao governo atual, ele não vai governar. E se o governo que está aí com esse legislativo é um desgoverno, assim, porque falta preparo, né?
E a gente tem muitas pautas, muito sérias. Então, eu não sei, eu acho que o jogo está perfeito. Triste, mas Nelise, eu talvez a achei a gente sua consiga, leitura. né, alguma mudança exatamente aqui, ó, de passar por todas essas questões lá em 26, que ainda está a carta, né, 17. Porque está tudo muito obscuro, muito dividido. Fala, Cleusa. Não, achei a sua leitura muito interessante, porque ela dá abertura. Porque o que a gente está vendo na política, a gente está vendo. Só que o tarô, na sua leitura, ele deu abertura para coisas que a gente não está vendo. Então, isso eu queria pegar melhor, sabe? Que você pudesse, talvez, aprofundar, porque eu senti que você deu uma geral e que foi bem interessante e que você não precisou de saber dos fatos políticos, o que eu acho mais interessante ainda, e que talvez agora pudesse aprofundar um pouquinho. Uhum. Vamos lá, vamos aprofundar um pouco. Você vê, tem a carta 21 é a carta da consciência. Então, se a gente falar, o povo brasileiro ainda está muito inconsciente, ele está dividido entre pessoas conscientes e pessoas inconscientes, certo? Que é exatamente o que a Esther está falando, tem muita gente despreparada. Se tem muita gente despreparada que ganhou a eleição, é porque quem está votando é despreparado também, certo? Sim. Então, a gente tem uma divisão muito grande numa sociedade que é preparada, numa parte que é preparada e uma outra que é despreparada. Agora, a consciência, ela está chamando e dizendo que a parte despreparada está começando a tomar consciência, certo? Então, tem uma forças, aqui eu diria que são forças contrárias. Forças que querem a consciência, forças que querem perpetuar a inconsciência, certo? E tem uma briga entre essas várias forças. Agora, você vê que aqui parece que está falando muito sobre corrupção. E veja, por mais que a gente não ainda tenha muitos casos de corrupção que a gente ainda nem percebeu que existem, vem sendo apontado muitos casos de corrupção, certo? Aqui está certo que aquele negócio lá do Lula, como é que era que foi a Lava Jato? Mensalão? Não, Lava Jato, Lava mensalão, Jato. né? Lava Jato, né? Lava Mensalão mesmo. Acho que foi meio aqui, não foi? Lá para 2019? Quando foi? Foi antes da Foi, estava acontecendo, já estava acontecendo a Lava Jato, ele já estava preso. 18, no final de 2018, 19, não? Já estava, Sim. né? Não, foi antes. Peraí, 2018, ele estava preso antes da eleição de 2018. Foi antes. E foi antes. Isso. Mas você vê aqui, Parece, Nelise, que foi usado uma força, porque a gente não vê o arcanos que mostram justiça seria talvez o patrimônio? vamos dizer, o brasileiro veio ganhando mais segurança para eliminar os obstáculos em relação ao uso do seu patrimônio. Muita coisa foi exposta, começando então, a trazer essa virada, porque passou a expor as pessoas que estão usufruindo do patrimônio. Né? Parece que está falando um pouco isso. Quer dizer, um grupo que é meio sem força começou a ganhar mais força
e conseguindo começar a dar essa virada. Continua tendo muitos casos, não, de corrupção, ou não? Agora sumiu, ninguém fala mais. Não, tem sim, tem muita Tem, com corrupção nesse novo certeza. governo. Agora está tudo Nesse novo escondido no 18. É isso aí, é mais ou menos isso. Mas não, tem, né? Cada dia aparece uma história de superfaturamento, de desvio, de... Felizmente. Teve alguma agora no começo de 2021? Não. Aqui é novembro de 2021, então isso aqui é 2022. Teve no início desse ano algo que... Eu acho que Ah, teve o orçamento secreto, né? Ah, Porque teve é um a história dinheiro dos que ninguém pastores. sabe. Oi? poderia até dar Então, impeachment. o MEC, que eu acho assim, né? O coração da sociedade é a educação, é o conhecimento, é a sabedoria, bom, enfim. O MEC passou 5 ministros. E aconteceu exatamente isso, por denúncia de corrupção. Muito visado. O que me parece aqui é que aquela estrutura de corrupção está caindo. Talvez até começando a montar um sistema de informática que passou a ter mais controle, a expor mais os problemas. Aí agora, no início desse ano, algo que foi muito importante, que daria talvez até a quebra do governo. Eu acho que nesse início de ano, eu não sei, assim, talvez uma... É muito difícil, porque em relação... Eu não estou aqui falando, eu não tenho nem a candidato A ou B quanto preferência, né? Até porque eu rejeito a coligação medonha com o Alckmin, mas enfim. Mas para o país, o Lula é uma figura que está aí representando o outro lado, né? Então, assim, acho que a soltura, e não só a soltura, mas assim, vindo de fora, da qual ele foi condenado injustamente, pelo menos pelo que se foi posto, né? Eu acho que isso também representa uma força grande aí, né? A minha Porque ele é impressão, uma ameaça ao governo atual. como fala que houve uma quebra, está havendo uma quebra daquela estrutura e o início de uma nova etapa, aonde o lado escuro é que vai vir, quer dizer, a oposição é que vai ganhar. O Lula já ganhou a primeira, quer dizer, aqui fala que está abrindo um canal para essa outra situação, para um refortalecimento, né? Não sei, De tá toda tão... Eu forma, acho é alguém que já foi presidente, porque, mas aqui não seria, aqui seria uma que dois, continuação né? do presidente, não seria uma cadeira não é ganhar a presidência, né? O Bolsonaro não seria ganhar presidente, ele já tem, certo? Nelise, o 18 está falando de coisas que retornam do passado ou não? Sim, pode estar falando, mas fala principalmente aquele que está obscuro agora vai vir à clareza, vai sair da sombra, né? Hum. Então, aí nesse sentido, e tem o As de Ouro também, com uma mudança radical aqui, e que traria um fortalecimento, e eu não sei, parece que o plano dele estaria conquistando Então, mas pode ser o Bolsonaro também, né? Oi? Porque ele não... pode ser o Bolsonaro também. Mas aí não seria o As de Ouro, porque o As de Ouro... O cara é um camaleão. Não, não pode ser o Renascimento. Não, eu tenho medo do pior vir dele, Realmente, assim. Sabe, do pior realmente acho que vir? não poderia ser o AS, né? Ou não poderia ser o As, nem o Rei de Ouro, nem a recapacitação. Porque Eu fiquei olhando muito para a recapacitação. a Porque, recapacitação é algo do passado. então, é algo que a pessoa consegue resgatar o lugar dela, não é isso? Exato.
Quando eu seria olhei para justiça. isso, eu olhei para o Lula. Eu também. Eu É, também achei. sim. E o que seria Sim. justiça também, né? De Não, e certa forma. até justifica por que vai ter uma oposição tão grande também. Porque você vê, Sim. até os 2 primeiros anos, vai ter muita oposição. Mas eu acho que é por isso que eu perguntei. Aqui, em 24, acho que muda senador. E se o Lula tá conquistando confiança, como é a 66 também, pode ser que ele eleja mais senadores, e aí ele vai ter menos. Prefeitos, Não sabe? entra senador E os 24. prefeitos seriam o fortalecimento da ideia, porque tem mais Isso força mesmo. a prefeitura, né? Mas É regional. a prefeitura é 24? Aí sim, porque a gente vai ter eleições para prefeitos e, na verdade, a força está aí. Pode É ser. verdade. Porque Porque, senador Nelly, e deputado federal e estadual, o povo não sabe nem quem é. Mas dentro das regiões, nas cidades, aí a política é mais forte. Aí e, sim ele teria como refazer. e senador não muda em É oito. 2024, Melissa. É só de 4 em 4 anos. Só muda quando muda o presidente. Ah, tá. 8. É. Mas então pode ser isso, como você está falando, o prefeito mudando aqui traz mais argumentos. E aí, aqui, 25, eu não sei, aqui talvez surja um, um outro partido, um outro líder, né? Melisse, se você Senador é alinhar, 8. com certeza você já viu isso, mas eu estou olhando assim, se a gente alinhar 17, 69 e 10, isso é destino. Não é como se estaria voltando o Brasil para o destino verdadeiro dele? Exato, exato. Isso também eu falei na hora que eu estava lendo. Aqui, a partir de 25, o Brasil sentindo bom. Agora a gente está voltando a crescer, É o rumo, né? crescimento, né? Bacana. E isso é uma revelação, é uma surpresa, abre mais caminhos para assumir essa nova política. Agora, não sei, a impressão que me dá de qualquer jeito, até pensando no destino, de surgir um outro líder, né? Pode ser, né? Porque o mago está aí, né? Que seria quem vai ganhar a presidência ali, né? E provavelmente vai ser uma mulher, né? Pode ser, né? Porque, de novo, a 48 fala saindo da sombra, né? É. Revelação que realiza um sonho, eu diria, de ser A Tebet, eu acho que a Tebet mostrou essa ou negro ou possibilidade. uma mulher. Um negro também não tem nenhum, né? Negro não. Não. Um negro ou uma mulher, né? Por enquanto não tem nenhum negro, mas pode aparecer, né? Embora tenha, parece uma mulher que se destaca, né? Ah, tem. A Então, Tebet mas a se Tebet, né? destacou. Na verdade, a Uma gente de ouro, tem né? Oi? na eleição, no próximo Mas mandato. sabe o que eu acho? Eu duvido que entraria uma. Ah, bom, se bem que pode ser uma mulher, porque pode ser a repetição de uma experiência frustrada, né? Porque a Dilma já foi, né, uma mulher. É, E aí já foi. seria uma mulher, né, assumir algo que foi frustrado. Por um lado, eu acho difícil, porque foi sucessor do Lula uma mulher que não deu certo. Então, duvido que seja uma mulher. Mas, de certa forma, não pode se considerar o que a gente tem no momento, né? A Simone Tebet como alguém que também se frustrou. Pode ser. Não, se fosse uma mulher, explica um pouco isso. Então,
porque a Dilma, de todo jeito, foi frustrada, né? Porque teve impeachment. Então, ela foi Foi. uma coisa frustrada. Poderia ser, sim, a revelação, trazendo. Ou poderia ser, agora é chute, viu? Poderia ser uma Marina Silva. E ela está ali do lado do Lula agora, né? E a gente sabe que Mulher, a pauta da Nelise, Amazônia, mulher e essas negra, né? questões, mulher e negra aí, ó. Olha, até pode ser que ela venha se destacar em 23, 24, com medidas em relação ao meio ambiente. Sim. E você vê aqui tem o 29, uma mulher que se destaca pelo meio ambiente, trazendo mais argumentos para essa nova política. Quer dizer, pode ser que tenha uma nova política que Porque agrária, uma a nova União Europeia, agrária a e é partir de interessante, 25. Oi? a União Europeia assinou um documento da qual eles não vão comprar mais produtos. Tem uma infinidade de questões lá, mas assim, lugares que vendam produtos que tenham determinado... É uma lista imensa, né? Mas assim, a questão de É uma produtos pauta que são ecológica, né, Esther? perigosos para a saúde e tudo mais, de venenos e tudo mais. E o Brasil pode perder aí muito, né, se não olhar para essa pauta. É uma questão da sustentabilidade, ela é imprescindível, não tem jeito. Olha, pode ser mesmo que venha aí Uso de produto. mudanças nesse aspecto, que venha a haver uma nova política econômica com mais, né? Porque tem a 17 também, né? Que fala, 17 fala do tempo, né, Nelise? Do tempo. Pode ser tempo também, como influência climática, não pode? pode. Porque agora a gente está tendo no Brasil furacão, né? Nunca Tá. teve. É. E Fora agora, o resto. né? Fora o desequilíbrio de seca e chuva De intensa e queimadas. queimada. Então, pode ser mesmo que tenha aí agora uma mulher que venha se destacar numa adaptação maior no ambiente, que tenha os argumentos aí para começar essa nova política aí. Então, sim, acho que tem muitas. Fala de abertura de novas frentes, né? Então, sim, eu diria que, eu não sei, por esse jogo, eu diria que o Lula ganha, que os 2 primeiros anos vão ser bem difíceis, mas que depois de 2025 deslancha. Agora É você vê que interessante. tem uma luta bem ferrenha aqui, porque Tem. tem muitas cartas meio Brasil, diria, não é nem esquizofrênico, né? Bipolar mesmo. Bipolar. Mas sabe quando eu vi a carta 1 e a 22 a 18, né? Me ocasionou, me vê exatamente a própria loucura, né? O bipolar, né? A 2 e a 18 é o É, bipolar, porque não é nem assim, é. as personalidades, né? É o bom Ainda bem que tem normalzinho. um mago aí que segura a onda. Tem um ar que segura a onda. Você vê que tem ali não estamos aí, no amanhã não é o dia dela aí? Nossa Senhora do Brasil? É, É, A Nossa Senhora do Brasil segurando ali. a tem que questão ver da também. espiritualidade está muito, né, a questão do uso da religião é uma coisa assustadora, Ah, mas isso assustadora. religião é uma coisa, espiritualidade é outra. Então, mas você sabe, bom, o que a gente conversa Bom, não sai daqui, né? Eu na minha vou opinião, compartilhar, né? eu vou compartilhar uma coisa assim. Eu frequento um centro de Umbanda já há algum tempo, assim, embora tenha parado agora
por causa da pandemia, então a gente teve poucas giras. Bom, mas então eu fui lá no sábado, né? Era uma gira de esquerda. E assim, saí muito mal, porque eu acho que a espiritualidade, tipo, a gente está olhando aqui e tudo mais, mas não defende um lado do outro, né? Então, eu perdi, assim, completamente a confiança. Foi. A gente teve um momento muito forte aqui. Isso é o Exército, o 62 com o 65. Aqui, Não, no começo do Aqui jogo. no começo, aqui, ó, lá em 2020, Isso. 18. É força do Exército aí? Não, Interessante. Porque tem o 62 e tem o Rei de Ouros. aqui você pode dizer que teve uma interferência de uma força meio autoritária, né? Teve uma coisa Interessante. meio... Ele entrou já demonstrando uma Poder, né? poder, uma autoridade, né? Que fez com que o Bolsonaro ganhasse, né? A questão do juiz, todas aquelas questões que fez ele ganhar em 2018. Interessante o que ela colocou. Que essa força, ela se impôs, né? O povo não sabe nada mesmo. Isso a gente sabe que a maioria é de uma Aí é ignorância uma coisa política imposta, né? total, né? Agora fica claro que existem duas forças, né? Dois lados, e eu acho que o grande problema que você estava falando da religião é que o que acontece é o seguinte, como a gente está nessa bipolaridade, né? O que é a bipolaridade? São pessoas nos extremos. Então, a gente tem muitos extremos, muitas pessoas... Extremo não dá para conversar. E o cara que é extremo é que nem um beato. Ele vai falar daquilo e tentar convencer os outros em todas as oportunidades que ele tiver. E a gente tem beato do Lula e beato do Bolsonaro no momento, né? E que é muito Em chato, muito todas as desagradável. religiões. Beato é uma maneira muito bonitinha de dizer, né, Nelise? Porque você tem fanáticos dos dois lados. Certo. Você tem fanáticos dos dois lados. Beato. É ruim, é muito desagradável. Ai, ai. Mas eu acho que os dois poderiam se unir, que não é de interesse, né, pessoal, muitas vezes, e nem do grupo, de acabar com a corrupção, né? Porque você vê que parece que a corrupção é o grande problema, né? A corrupção é que está corrompendo as pessoas e que corrompendo o patrimônio do Brasil também. E a força lá oculta é a força do povo, né? Que quer o melhoramento, que quer as melhoras. Mas não sei, me parece que o Lula vem com um plano legal. Eu diria que sim, que é ele, porque está trazendo uma recuperação já, né, principalmente de algumas conquistas sociais, né, porque se a gente pensar o povo, então o povo está fazendo conquistas que trazem mais segurança para garantir a estabilidade deles, que dá o argumento até e a prova é a retomada do crescimento. Então, pelo menos ele vai retomar crescimento, né? Interessante, bem interessante. Eu acho que essa pauta está mostrando no mapeamento, né? Essa pauta do cuidado, de rever a questão da natureza, é muito, muito importante. Vai ser muito... vai ser uma pauta das mais importantes do governo, né, nessa época. E é interessante aqui, porque você vê o 2 é a beleza, a natureza. 21, a consciência da beleza da natureza. E, ó, dama de paus, dama de copas, e a dama de espadas e dama de ouro. Tem as 4 damas no jogo.
É interessante. Então, né, o resgate do feminino. Muita Nesse força da mulher. confirmaria uma mulher no governo, a próxima No presidente, poder. né? Pode ser, sim. Interessante. Né? Porque você vê, ali há 11 ainda aqui, então você tem, né, 6 cartas falando de mulher, né? E em contrapartida, Nelise e Interessante. grupo, né? Em contrapartida, tem um único rei, né? Só tem um rei. Além. Só tem 2 reis bem fortes, né? A um e a 60. Ah, sim, há um. Mas você Sabe, vê, o rei de ouro é mais autoridade, né? O mago já é o mago, né? O criador é o sábio. Então, é interessante é uma diferença. também Oi? a questão do feminino, das mulheres. As mulheres, nos últimos anos, assim, o machismo tem tomado conta do país. As mulheres extremamente machistas também. É interessante essas figuras femininas, porque assim, o feminicídio aumentou de uma forma assustadora. Então, essa ideia de defender a família, né? Mas é aquela família tradicional que vem muito com essa conversa ali, é, é o povo evangélico. E a coisa é ferrenha. Agora é Então, interessante, quem assiste, Esther, eu vou ter que discordar, viu? Não é só evangelho, não. não, Evangélico. quem que assistiu, não é só. quem assistiu Pantanal aqui? Eu assisti. Interessante, né? Você vê a Globo, pode falar mal da Globo, mas as novelas, elas levantam problemas bem atuais, né? E Verdade. você vê lá a Bruaca, né? A questão da Bruaca ser dominada, a contraposição com a mulher que vem da cidade, a enfermeira, né? Muito interessante a visão da Que é mulher negra, que é negra, né? e o preconceito do gay, Do homossexual, e, né, todas do pobre e do rico, e o e descuido da natureza, né? da questão da natureza, né? Então, bem os temas bem atuais, mas eu acho que a mulher vem entrando mais na política, de qualquer forma, né? Vem se expondo Vem mais, entrando. né? E se a Dilma foi uma surpresa, vamos se dizer, mas vem se destacando várias pessoas, né? Vem A sim, Damares conseguiu se eleger. tanto que no Senado cresceu as senadoras, não cresceu tanto, mas já deu mais uma crescida. Deu mais uma crescida e foi muito significativa a votação da Simone, né? Ela passou o Ciro, foi muito importante. Sim. Nelise, Ela era afiliada do Lula, então, certo, tinha o apoio do Lula. A Simone veio sem apoio nenhum, vamos combinar. É verdade. Então, ela veio com a força da mulher mesmo. Foram as mulheres É. que começaram a debandar do governo Bolsonaro. Mas Foram isso elas que você foram por falou que baixo. piorou muito, né? O Não, feminicídio. o feminicídio aumentou de uma Aumentou, forma não. exponencial. As mulheres tiveram coragem de denunciar. Essa é a questão. Não, não é só isso, não. Porque, Não, assim, não é mas essa é só uma questão das de... Sabe por questões. quê? Porque a violência contra a mulher, ela aumentou a partir do momento que você tem uma figura, né, que dá voz, que o homem está certo, de que o homem ele tem direito sobre a mulher, é óbvio que aquilo vai aumentar na cultura. Não, Não é sim, só aumentou. de ir lá e denunciar, porque muitas ainda não denunciam. Muitas não denunciam. Aumentou, mas existe também a Mas a denúncia. gente viu mais feminicídio, ou seja, mortes, né? Não é violência contra a mulher, é chegar ao ato de matar a mulher. A gente Aumentou viu nos sim, últimos aumentou anos. bastante. Aumentou bastante. Mas isso é também por causa das armas, né? Também, É outra coisa.
Denise, quando você vê a estrela e o 22 aqui, eu precisei sair um pouquinho, isso dá uma esperança grande, né, para o Brasil. Mesmo a carta da Lua, que está abrindo coisas que a gente nunca discutia e nem falava nada, não se falava, e eu estou achando bacana que se fala, que se comenta. Inclusive, nesse final de semana, eu recebi uma série de lives gravadas muito interessantes sobre o estado do Brasil. Mas eu acho que nesse tarô, o 22 e a estrela mostram uma esperança aqui, né? Sim, dá a impressão que essa divisão assim de extremidades vai acabar, né? Por isso estava falando, parece que surge alguém que é meio um meio, né? Uma pessoa que talvez seja É mais... que, é que você não está vendo, mas o que aconteceu agora é que surgiu uma frente ampla. Tanto as pessoas de direita como de esquerda, não extrema-direita, mas se juntaram ao Lula e estão fazendo uma frente ampla quanto para não só PT. Então, quando for votar, é uma frente ampla para a democracia, né? Então, tem o Fernando Henrique, tem a Tebet, que é de direita, não extrema-direita, tem o Ciro, tem a Marina, então eles estão colocando numa frente ampla. Então, o governo se acontecer do Lula, ele vai entrar num governo de centrão, né? De centro, não de esquerda. talvez aí surja... Pode ser isso aqui, né? E nossa... a impressão que dá é que vai, esse 22... o Alckmin, né? O Alckmin, ele já mostra a coligação. O Alckmin do lado já mostra que é centro. Sim, a impressão que me dá é que esse 22 fala um pouco o final dessa dualidade, dessa duplicidade, extremidade, entendeu? Né? Tomara, tomara. Não é Em porque jogo ele fala de um novo ciclo, né, Nelise? o final agora seria o final de um ciclo onde houve uma dualidade maior. E nessa dualidade, acho que é mais ou menos aí uns 7 anos mesmo, né? Foi não é? Mais ou menos, acho que começou aí. Annelise, Oi, vocês estão me ouvindo? estamos. Tá. Não, eu queria fazer só uma observação aí em relação a essas damas. Também concordo que acredito que vai ser o Lula. Não sou, como é que se fala? Nenhuma fanática, nem por um lado, nem por outro, mas acho que realmente, diante da situação que a gente tem, eu acho que realmente seria muito melhor que seja o Lula, né? Mas em relação à figura dele, especialmente, e em relação ao jogo, queria fazer algumas observações. Eu acho que o Lula está numa fase agora tirando esse comentário aí de direita e esquerda, porque eu acho que isso tem gente que fala que o Lula é extrema esquerda, nunca foi, né? Sempre foi, né, meio centro-esquerda, né? Porque a Dilma já tinha vindo com o vice Temer, então, né, já não é de hoje, já não é de ontem que eles fazem essas coligações, que é para realmente, porque senão não consegue, né, não tem política sem articulação. Mas o que eu gostaria de observar assim é que, em relação à figura dele, que eu acho o seguinte: depois dessa questão da prisão, que ele ficou recluso, né, como assim, não vejo o Lula como um bandido, não é um santo, mas também não é um bandido, não vejo assim. E acho que, né, essa prisão política dele, esse momento de reclusão, que foi quando ele conheceu a esposa atual,
Eu acho que isso foi um acontecimento muito significativo na vida dele, aonde ele vem realmente rejuvenescendo, eu acho, assim, a partir desse encontro com essa mulher, eu acho que ela vai ser uma figura aí que vocês estavam falando da figura feminina, enquanto figura, enquanto primeira-dama, né, que meio que antes a gente esquece um pouco dessa figura, né, mas eu acho que ela vai ser uma pessoa, assim, que vai vir com ele, vai ter uma posição importante, assim, que eu acho que ela já vem mostrando, né, meio que por trás nos bastidores, mas eu acho que esse mago aí, talvez no meio, como a gente está perguntando, assim, o que vai acontecer agora, né, na eleição de agora, eu acho que fala um pouco desse Lula meio rejuvenescido, assim, como se fosse uma nova versão, e é isso que eu queria falar, dessa figura feminina que vem agora do lado dele, que é uma pessoa que a Janja, né, que parece que é uma pessoa, assim, de lutas, então eu acho que ela vai ser uma figura que pode surpreender, sabe, que pode... Agora, agora eu queria também contar uma coisa que eu vi também esses dias, que ela estava falando ali, negócio de espíritas e tal, que A carta da... Ai, me deu um branco, mas é 55 a que está do lado. Deixa eu ver se eu consigo enxergar o número. Tem as 55, as 32 antes. Então. E essa quebra, isso em 2020, né? Para 21, ali, 21. Poderia ser uma representação desta questão da soltura do Lula? Aonde? Está do lado da 55. Vem a 75 anterior, no passado, junto com a carta 10. É a 32, né? Você está falando? 32, isso? Obrigada. Qual? E a 41 do lado, né? 41, 32 e a 55, que calha bem exatamente quando os processos começam a cair, ele é solto. Quando que ele foi solto? Em 2019 para 20. Mas aí seria 19 para 20, seria ali, entre a 46 e a 38. Aí ele entraria como patrimônio. Não, eu acho que o jogo, não sei se ele está falando exatamente do Que cada... assim, no jogo a gente vai por camadas, né? A gente vai vendo as figuras que são importantes no país, né? Vamos ver. Antes de Talvez mais nada, Esther, esse período... Desculpa, pode falar, Nelise. Não, pode falar, Cleusa. Eu ia falar que esse período, Esther, que você está citando, ele é, no jogo, o desenvolvimento desse processo. Então, o desenvolvimento, no meu entender, está mais marcado pelo arcano 16. Então, está mostrando que quer dizer, se eu entendi direito, está mostrando que está tendo um desencaixe estrutural nessa fase. Não sei se vocês concordam. Uhum. Sim. É que nem a sensação é de que entrou uma força e começou a destruir o Brasil. Essa é a impressão que dá, né? Eu não quis ser tão negativa, mas logo de cara o que eu vi foi isso. As cartas estão Uma aí, né? autoridade que entrou aqui destruiu tudo. E agora a outra que reconstrói os programas sociais, principalmente.
Foi um tsunami, né, que passou. E foi uma destruição de todo o patrimônio social, né? Foi. De todas as É, leis. porque ele foi solto em novembro de 19, né? Por isso que eu falei, dessa 19 para 20. Seria na 62, então, porque lembra, a gente está tirando agora de novembro. Então, aqui seria outubro, né? Outubro de 2019. Não, você pode dizer que esse rei de ouro, se falar que o rei de ouro também pode ser o Lula. Ah, Mas que estava em evidência era o Bolsonaro, como sempre, né? Comandando a pandemia. sim, mas você pode dizer de dois homens, né? Que, Né? na verdade, o comando dele na pandemia foi uma loucura. Até hoje eu sinto A por aquele pandemia foi ministro da aqui, Saúde. ó. Não foi aqui. Então foi quando ele entrou aqui. Eu Não, aqui ele estava preso. Aqui podia falar, esse homem foi ganhando segurança, estabilidade, casou com uma mulher, começou a namorar uma mulher, e aí conseguiu eliminar os obstáculos e resgatar o patrimônio. Aí ele começou a se mostrar mais, a sair da sombra, e no final de 21, ganhou mais segurança de que os problemas estão corrigindo, agora está abrindo caminhos para ele retomar o poder. E é uma conquista, onde ele vai estar se expondo muito e cuidando das coisas que aparentemente não podiam mudar, quer dizer, buscando uma adaptação melhor das pessoas. Que é o argumento para esse novo. Talvez ele tenha um pacote que ele queira passar, que só consiga passar depois aqui. ele falou que não quer disputar mais nenhuma eleição, é a última, né? Então, ele já tem algo muito estruturado na cabeça. Para Mesmo se a mim, gente... ele quer fazer, é o que eu penso do Lula. Eu penso que, para mim, o Lula quer fazer um governo para ele sair com chave de ouro, sabe? Sim. Tipo assim, paguei, sofri, Sim. mas deixei um legado para o Brasil. Eu tenho essa impressão dele. Também. Mesmo porque, assim, né? Acho que as coisas estão postas aí para quem Jogo, busca né? olhar. O mago querendo, vamos dizer, retificar a imagem que ficou, né? Ah, ele quer, tenho certeza disso. É. Ele é libriano. Não, ele é escorpiano. O Lula? É. Tinha certeza que ele era de Libra. Ele é do dia 27 de outubro. Já entra. Eu acho que pega ali um pouco de Libra, hein? Não, Não ele está é numa escorpiano cúspide, mesmo. né? Escorpião do primeiro decanato? Ele é. Ixi, então. Achei que ele era de Libra. Achei ele tão diplomático, né? Ele se tornou diplomático, né? Ele não era. Mas ele aprendeu, na minha opinião. Tanto que ele é respeitado lá fora, né? Não, plenamente respeitado. Não, o governo dele em si, né? Não tem nem o que falar. O crescimento do Brasil teve, né? Só que depois veio a Dilma. E outra também, você faz coligações, né? Não tem como. O problema do Brasil é desde a invasão. A gente começa com um golpe, né? Mas nós vamos sair, Estela, nós vamos sair. Tem saídas. Pelo menos é o que o jogo está mostrando. Bom, vamos Se a lá. saída não vem já, mas tem. Então, uma carta ou três para cada candidato? 3, né? Consegue ver melhor. Três. Então, vamos lá, Bolsonaro. 1, 2, 3. O Lula.
dois, três. As parcerias, as comunicações. Difícil, hein? É difícil. O Bolsonaro, ele tá equilibrado, mas ele está revelando, descobrindo muitas coisas, mas vai buscar mais outros caminhos, né? Tá Ele difícil. estava equilibrado, mas agora aí é difícil saber, né? Está saindo da sombra ou se ele está isolado. E vai buscar novos caminhos. O Lula saiu com toda a força, está isolando os problemas e vai ter o retorno que ele espera. De toda forma, o Lula aqui parece ser mais forte, né? Nelise, o que pode significar, eu acho que você já falou, mas eu não lembro. De repente, o Bolsonaro tem 2 arcanos maiores. É. Que ele está no governo também, né? Ele está na evidência. Aí mais representa a importância, né, do que está acontecendo. Mas de toda forma, sim, isso é um argumento que se usa. O fato da pandemia. Mas revelações muito importantes podem trazer uma divisão daqueles que apoiavam ele. E está tendo agora algumas umas descobertas, não é? Desse negócio das contas secretas lá, do não sei o que secreto. Descoberta tem toda semana, Nelise, mas depois eles cobrem de novo. É verdade, esse é o problema. Mas pode ser que tenha alguma coisa... Orçamento secreto. Tem orçamento secreto. Que pode estar trazendo uma divisão da base que ele contava. Quer dizer, ele estava em equilíbrio, mas revelações podem trazer a divisão daqueles que apoiavam. O Lula entrou até achando que talvez não fosse ganhar, mas problemas que não são dele vão ser resolvidos, quer dizer, pode ser que alguma força externa, algum problema que não é dele, venha à tona e traga um alívio para ele. E, com isso, um retorno favorável. De todo jeito, o Lula tem a 30, né? Ele se esforçou e ele vai ter o retorno por isso, né? E o Bolsonaro tem a carta 6, quer dizer, me parece mais que a partir daí ele vai buscar outro caminho, né? Pode até falar que o grupo dele está lá, ele não perdeu totalmente, no sentido de ele estar disfarçado nas pessoas que ganharam, né? De uma certa forma, sim, né? Sim. Como se diz, ele não saiu, ele tem outros caminhos, vai ter outros caminhos, que não é a presidência, mas a corrente dele vai ter outros caminhos, que são os deputados, os senadores, certo? Que Sim. ganhou muita gente, né, do PL. PL. Foram eleitos muitos senadores e deputados do PL, e governadores, né? Sim. Então é mais ou menos isso, pode-se dizer do PL. O PL vai ter abriu caminhos para eles, mas não necessariamente para o Bolsonaro. De todo jeito, eu diria ainda aqui o Lula ganha. Muito bem. Que tal, Márcia? Você chegou mais para o fim?
Tem alguma dica? Quer dar um pitaco? Eu não. Tá muito apertado esses dois, eu vejo muitas conversas, né? Mas é tudo isso que o pessoal falou aí, né? Eu vi muita coisa e as cartas estão bem complicadas para mim, viu? Eu não entendi nada do jogo. Gente, vocês falaram muita coisa e para mim, realmente, esse jogo eu não entendi nada. Mas eu acho que é difícil mesmo um jogo assim para um país, né? Complicado. Mas eu acho que o que eu tento fazer mais é focar falando do povo. É isso que está acontecendo com o povo, embora seja difícil, né? Mesmo assim. Ó, Annelise, eu fiquei perplexa com a sua leitura, porque eu, eu, eu acho que é muito difícil isso, você olhar o governo como um todo, as figuras, as forças, né, o povo, e eu acho muito complicado. Foi ótima essa experiência para mim. Obrigada. Prazer. Ai, ai, eu fazia bastante isso antigamente. Mas é difícil mesmo, porque a gente já começa a ver a opinião da gente, né, no jogo. É complicado. Você está de fora completamente. É imparcialidade, né? Bom, Mas a divisão, né? É interessante também a gente ver que, apesar dos políticos e tudo mais, quem faz o país, apesar do povo não ter esse conhecimento político, é o povo, né? E aí as bases da democracia complica, porque não é ainda a base da justiça, que deveria ser da virtude, né? Que deveria direcionar a democracia. O Brasil tem muito ainda que melhorar. Eu vejo a pauta da educação como a principal, mas isso que parece que é uma coisa que está mostrando interessante, porque fala, né, aqui que, vamos dizer, que o Brasil está despertando a consciência no Brasil a respeito dos problemas do Brasil, como também das qualidades, das potências, né? E, sim, eu acho que na sacerdotisa aqui, você vê que aqui tem a dama de paus e a dama de espadas, certo? A dama de copas também. É. E aqui, do outro lado, a dama de ouro, quer dizer... Tá bom, tá abrindo aqui uma consciência, tá se abrindo a consciência em relação à mulher, né? sim. Não só a mulher do lado da feminilidade, da busca pela mulher, como mulheres independentes, mulheres seguras que estão entrando no Senado, né? No Senado Brasil, no cenário, estão entrando no cenário político. E assim, e teve muita participação, não só na parte mesmo da questão da pandemia e o que aconteceu, assim, de mulheres, cientistas ali se colocando, né? A gente viu isso também, isso foi muito bonito de ver, E assim, Verdade. todos talvez... os setores. Aham. E também isso que a Alessandra falou, talvez aí a nossa primeira-dama seja uma pessoa que venha influenciar também, né? Porque lembra, A né? Júlia, a Júlia, né, ela é socióloga, então ela vem de uma base, ela tem uma base de conhecimento. Lembra como a mulher do Fernando Henrique, ela interferiu bastante, Sim. né? Verdade. Fez muita coisa legal. Né? É.
Aqui, Nelise, a gente pode falar, viu, Esther? A gente pode falar, eu diria, que a pauta da educação, ela, de fato, a gente sabe que ela é importante, e ela está aqui na sacerdotisa. Ó. Exato. Mas tem uma Porque coisa, gente, que aconteceu e que é muito séria. E é, assim, a quantidade de... A educação acabou no país, assim, no sentido de... A gente perdeu muito, muito, muito setor de pesquisa que parou, né? Por toda, assim, foi um desmonte da educação, e mais ainda, esse novo ensino médio, ele não deu certo. Então, assim, a gente está aqui na base, é o povo, né, que trabalha. Então, assim, está vendo, os adolescentes já vinham de uma pandemia, as crianças e os adolescentes, tá? Não é só os adolescentes, não. Já veio de um baque da pandemia, e com toda essa tecnologia também. E aí você vai para eles não estão suportando estar numa escola porque mudou o formato. Então, era uma coisa e que foi o Temer que assinou, né? Então, assim, foi uma canetada. E isso tinha que ser aos poucos. Então, existe um desestímulo muito grande. O Brasil caiu muito, não foi só por causa da pandemia, já vinha em queda na educação. Porque é aquilo, né, é um processo que existe de passar o aluno sem saber. Então, isso é uma perda muito grande, porque você chega lá na ponta, quando você precisa de um profissional, você não tem. Então, vai ter que ser revisto tudo isso. Você viu, vocês devem ter visto, né, o quanto de dinheiro foi destinado à educação. As universidades estão aí desesperadas. Essa foi uma coisa, eles perguntou a sobre uma universidade foi notícia que fosse bloqueada. um chacoalho para o Bolsonaro esses dias, foi esse. Eles bloquearam uma boa parte que já baixou muito o valor destinado à educação, e ainda bloquearam. E aí a sociedade, né, viu isso. E aí eles liberaram, sabe, não sei se liberou, porque eu não vi nada ontem nem hoje, mas assim, creio que não, mas está para ser liberado. Mas é assim, a questão é que se perdeu em setor de pesquisa científica nas universidades, você não repõe. De pesquisas que tinha 30, 40 anos ali. Você Foi vê, tudo ó, perdido. 12 a 16 aqui, quer dizer, 4 anos um desmanche, né? Pleno. E não adianta, é setor de pesquisa que vai trazer ciência e vai trazer crescimento, né? Um desmanche do patrimônio É, brasileiro, que a cultura, a educação está incluído nisso. é a base, né? Agora, É a lógico, base. uma educação que já estava falida, um sistema educacional falido. Aí vem a pandemia, que a criançada fica em casa. Aí você acha que eles vão querer voltar para a escola? Então, Uma e escola assim, aí passa, né? Tipo, analfabeto funcional, e não tem jeito. Só que aí você vê, ó, e você vê quão grave é tudo isso. Ninguém mais quer ser professor. é. Então, assim, essas são as bases estruturais. Então, o país tem muitas coisas. A gente tem, em terra produtiva, em torno de 27% a 30% de todo o nosso território produtivo, que é produtivo. Então, a gente tem muito para explorar. É o celeiro do mundo. É mesmo. Só que, ao mesmo tempo, assim, acha que tem, então, enfim, não, não é. A gente tem também uma possibilidade de energias mais menos agressivas, né? Só que é isso, você não sabe administrar, se você não tem tecnologia, porque a gente não tem tecnologia, é Ô, tudo vindo de outros países. Esther, o A gente não celeiro tem, do ó, não mundo. tem indústria. Ué, Você disse do celeiro do mundo, mas nunca antes teve a fila do osso. Pois é. Ou seja, que adianta Então, você ser o celeiro do mundo se o seu povo, boa parte do povo está passando fome? então, a gente vê assim, eu vejo no cenário mundial, o Brasil, ele está em um lugar que é mão de obra barata. O que a gente tem para ofertar? Mão de obra barata. Estou falando do povo, tá? E aí eu me coloco como povo. É mão de obra barata. mas, pelo jeito, aí nós vamos ter uma melhora. Vamos ter aí, olha, Né? sim, né? Tempo, até porque não tem outra forma, é o pêndulo, né?
Tem que ter, né? A gente tem a Amazônia e o Brasil, querendo ou não, ele está dentro de um cenário mundial e não vão deixar a Amazônia ser toda arrebentada, queimada, não. Mas maravilhoso o jogo, dá um alento, né? Certo. Não é para agora, a gente sabe que vai ter que fazer a nossa lição de casa também. Né? Mas a sujeira tinha que vir à tona também, né? Tudo isso tinha que ser mostrado. E isso está nos planos da espiritualidade maior também, né? E está sendo aí, pelo jeito, é uma coisa que está acontecendo. Bom, pessoal, então, por hoje foi esse jogo. Aí a semana que vem